A paz do Senhor para a igreja. Amém? Espero que todos estejam bem. Igreja, hoje iremos falar a respeito do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia e do Antigo Testamento. É um livro histórico que fala sobre a história de Israel e da morte de Josué até os tempos de Samuel. Não sabemos quem escreveu o livro de Juízes, mas, segundo a tradição judaica, foi o profeta Samuel. E segundo historiadores, o livro foi escrito provavelmente entre 1045 a 1000 antes de Cristo. No vídeo anterior, nós falamos do livro de Josué, e que os israelitas eram um povo de fé, obediente, confiante no poder de Deus. Já no livro de Juízes, vemos um contraste. Logo após a morte de Josué, o povo de Israel ficou sem uma liderança, e isso fez com que os israelitas afastassem de Deus, não lembrando o que o Senhor havia feito a eles anteriormente, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Esqueceram completamente o que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez, como o Senhor fez brotar água na rocha, passar pelo Mar Vermelho. O Senhor destruiu o exército egípcio, o Senhor fizeram com que eles passassem o Rio Jordão, destruindo as muralhas de Jericó, parando o sol. Então, assim, vários milagres, e eles parece que esqueceram, o que o Senhor havia feito para eles. E começaram a pecar, a idolatria, e não obstante, começaram a pecar, a adorar deuses estranhos, como Baal, Astarote, a deusa da fertilidade e da guerra. Com isso fez o que era mal aos olhos do Senhor, o que o Deus dos seus antepassados, fizeram mal aos olhos do Senhor, e que havia tirado eles, ali do Egito, e eles provocando a ira do Senhor, E por isso eles eram derrotados uma vez após outra por causa da rebelião contra o Senhor Deus. Eles eram derrotados porque o Senhor enviava exércitos ali para oprimi-los. Com isso, o Senhor Deus deixava que os seus inimigos, os atacavam sempre. E o livro de Juízes é completamente o oposto de Josué, pois Josué fala sobre o que? As bênçãos que Deus concedeu ao povo de Israel pela obediência e fé a ele, na conquista da terra prometida. E o povo parece que havia esquecido isso que o Senhor tinha feito a eles. Vemos que o livro de Juízes, os israelitas foram desobedientes, idólatras, o que causou as suas derrotas. Mesmo assim, Deus nunca deixou de abrir os braços para o povo de Israel, para o seu povo. Quando eles clamavam, o Senhor ia ali e os abençoavam.
quando eles clamavam, arrependidos mesmo dos seus pecados, Deus enviava um profeta. Foi através de 15 juízes de Israel que Deus sempre foi fiel à promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Foi através desses juízes, para comandar o povo de Israel. O povo de Israel clamava, então Deus enviava um profeta para guiá-los. Mas como um ciclo vicioso, eles voltavam a pecar e fazer tudo novamente após a morte do profeta. Ou seja, parece que o pecado era um vício. Enquanto eles tinham um líder, eles obedeciam. O profeta morria, o juiz morria, eles voltavam a pecar, a fazer tudo novamente. Mas para manter a promessa que fez a Abraão, Deus sempre salvou o seu povo da opressão, dos opressores, dos seus inimigos. Deus nunca esqueceu o seu povo. A desobediência é que nos afasta de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, o pecado é que afastou os israelitas de Deus. Então, o Senhor sempre foi fiel ao povo de Israel, fiel ao povo de seu, O Senhor, ele diz lá em Hebreus 12:6, que porque o Senhor corrige a quem ama, desculpa, e açoita a qualquer que recebe como filho. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. A correção de Deus, ela vem quando nós erramos. O livro de Juízes nos mostra a fidelidade de Deus, mesmo quando não somos fiéis a Ele. Mesmo quando viramos as costas para Deus, o Senhor permanece Deus e fiel. Basta nós, arrependermos, dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então fica aí o exemplo, que nós não façamos como os israelitas fizeram aqui, como diz o livro de Juízes. Virar as costas para o nosso Deus. Porque quando nós confessamos, o Senhor, Ele nos perdoa. Amém? Fica essa mensagem para a igreja e que os irmãos possam ser abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.